Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Há 12 anos atrás, seu coração enterrou uma semente de cura. E nesta semana, o útero cósmico se abre, Sol e Lua se casam em Câncer e a Lua nova gesta o invisível. E Júpiter? Ele retorna para regar o que você jurou esquecer. Se chorar ao ver fotos antigas, se você sonhar com marés altas ou sentir um vazio no peito que comida nenhuma preenche, pare tudo. Seu DNA emocional está emitindo um SOS ancestral. E esta não é só uma análise astral, é um chamado para a maior revolução íntima desta década. E aí, tudo bem com todos vocês? Então, essa é a segunda arquetípica e eu estou trazendo aqui todos esses movimentos de uma forma que a gente possa trazer isso à prática, à nossa vida real, trazer esses arquétipos e o significado de todo esse movimento que a gente tem no céu para a nossa vida. Então, lá atrás, né, a gente vai falar agora um pouquinho desse casamento do Sol e da Lua. O Sol está em Câncer e a Lua agora, quarta-feira, sendo a Lua nova. Então, nós vamos ter um ciclo de 29 dias para a gente trabalhar muita coisa e colher os nossos frutos lá em dezembro em Capricórnio. Então, vamos lá um pouquinho para trás na história. Na Grécia, lá na Grécia Antiga, Hélio, o Sol, e Selene, a Lua, eram amantes proibidos. E o seu encontro em Câncer agora simboliza a fusão dessa consciência com o inconsciente, onde o adulto que você é abraça a criança que você foi um dia. E dentro da sabedoria babilônica, os sacerdotes viam esta conjunção como o nascimento do herói interior, 7 dias para gestar coragem nas cicatrizes familiares. E isso a gente está falando lá do tempo da Babilônia. Então é como se a gente tivesse aqui as nossas feridas expostas essa semana. É essa energia. E isso está muito presente, gente. Eu mesma percebi, fazendo o roteiro, eu comecei a pensar em pensamentos, em coisas que eu andei lembrando esses dias. Então, isso tudo está mexendo. E tudo isso é essa casa 4 de Câncer. Então, a gente tem que ter uma atenção independente de tudo que está posicionado no nosso mapa, mas a energia é uma energia coletiva e afeta a todos nós. Somos irmãos, estamos aqui todos unidos no planeta, não importa onde. Então, onde você diz, eu superei, bate no peito, a sua criança interior, ela sussurra, mentiroso, sabe? Que nem brincadeirinha de criança. Então, essa conjunção, ela escancara fomes afetivas que você compensa com o quê? Com muito trabalho, com sexo ou com Netflix. Então, a gente vai trazer aqui para vocês um ritual desse abraço interno. Tá? Então, quando essa lua nova entrar lá na quarta-feira, escreva numa folha o que trago do passado, você escreve, ponto. E o que eu ofereço ao meu futuro. E enterre isso num vaso com sementes de romã, que é a fruta de Perséfone, que é a rainha do submundo. Gente, isso aqui não é nada místico nem simpatia. O que a gente está fazendo é que, ao escrever, a gente transmite, a gente descarrega algo que está doendo, sufocando, tá? Então, o nosso cérebro sabe, é um descarregamento, tá? É uma energia eletromagnética que você passa para o papel e o seu olho, que é o sentido do cérebro, tá olhando a isso, você está escrevendo e enterrando. Então, você está simbolizando que você trouxe isso à tona, você fez essa catarse e você está entregando isso à terra. Tá? E isso está nos nossos ossos, no nosso DNA. Isso era feito antigamente. Então a gente está fazendo um processo para que eu entenda, para que o meu cérebro entenda que eu estou querendo essa ação, querendo essa transformação.
A segunda parte, a gente vai falar agora dessa lua nova, desse ventre que gesta uma revolução silenciosa nas nossas profundezas. Então, essa lua nova em Câncer, ela ativa o arquétipo da grande mãe, nessa visão da psicologia profunda. E seu vazio não é falta, é um espaço sagrado para o renascimento. Então, qual é o alerta kármico aqui? Tá? Então, planetas que estão mal aspectados aqui, por exemplo, Saturno, Plutão, eles revelam padrões por lealdade invisível à família. Então, isso que tá, aí sim teria que ter um olhar um pouco maior dentro do próprio mapa pessoal, mas aqui a gente está falando no coletivo. Então, qual é essa jornada emocional que todos nós vamos viver? A partir dessa entrada dessa lua, nós vamos viver esse ciclo completo da lua, a lua nova, onde a gente planta a semente e passa por esse processo. Vão ser 29 dias que a gente vai trabalhar, vão ser 4 semanas que a gente vai ter emoções sendo trabalhadas em relação a isso, em relação a esses traumas que a gente carrega, esses traumas familiares, emoções, situações. Então, a pergunta-chave é aqui, né? Na primeira semana, agora que a lua entra na quarta-feira, né? Seria um momento, essa semana, de acolhimento. Pergunte para si mesmo que emoção eu insisto em engolir e trabalhe isso durante essa semana. Na outra semana, a partir do dia 2/7, mais ou menos, a gente vai trabalhar o quê? Primeiro a gente trabalhou o acolhimento, agora a gente vai trabalhar a compostagem. Como transformar essa dor em adubo? Então, tente entender como você pode transformar a sua dor num adubo que vai fertilizar algo que vai se concretizar lá na frente. A terceira semana, a partir de 16/7, a gente vai trabalhar a forma. Qual desejo meu merece nome? Então, vocês vão pensar e analisar tudo isso. Então, esse é um vídeo para esse ciclo de 29 dias. Então, na segunda semana, se lembre disso, volte aqui, ouça de novo, marque o tempo 4, né? A quarta semana, a partir do dia 23/7, raízes, onde eu nego meu direito ao lar. E trabalhe também nessa última semana tudo que for trabalhado para a nossa própria transformação, a autocompaixão, o autocuidado, nesse período de 29 dias, nesses ciclos da lua, vai lá na frente, em dezembro, quando o Sol entrar em Capricórnio, que é o opositor de Câncer, a gente vai poder colher muitas melhorias, principalmente em relacionamentos mais autênticos. Se você regar hoje essas suas sementes da vulnerabilidade. Então, aqui eu estou dando um trabalho para vocês, eu estou falando como vocês podem trabalhar essas vulnerabilidades e conseguir fazer uma transformação aproveitando o momento, o ápice dessa lua, desse sol, desse Júpiter que está entrando no planeta. Então, vocês vão utilizar dessa energia, vocês vão trabalhar em sincronicidade com o universo, com as energias do universo. Deixe esse barulho, deixe os ruídos de terror, de guerra, de caos longe. Trabalhem o seu interior, isso é muito importante. E começar essa semana é você aceitar, fale ao universo, fale à natureza, eu aceito a sua energia e eu vou me conectar com ela e transformar um pouco da minha dor em adubo. E qual é essa terceira parte que eu quero falar, que eu falei lá no comecinho, esse Júpiter em Câncer, é o retorno que é desse útero ancestral, tá? Um ciclo de 12 eras. Júpiter volta a Câncer agora após 12 anos, a última vez foi em 2013. E o seu retorno coincide com o quê? Eu vou falar fatos que ocorreram lá em 2013, 2014. Nós tivemos o surgimento daquela hashtag #MeToo e muitos apps sobre ancestralidade, que eram buscas por raízes profundas e perdidas. Então, olha aqui, o movimento que Júpiter trouxe naquela última entrada. Agora, em 2025, nós estamos tendo uma epidemia global de solidão.
mais uma crise de identidade digital, gente. E essas mudanças comportamentais, elas estão acontecendo. Então, como eu aproveitar essas energias, tá? E da onde eu estou tirando tudo isso? Então vamos lá, tem algumas pesquisas que eu estou falando de vida real, eu não estou falando o que eu acho, o que eu imagino ou o que não. A gente teve um aumento significativo, tá, da culinária afetiva, vídeos de comida da vovó no TikTok, eles geram 4 vezes mais engajamento. É o inconsciente coletivo faminto de memória uterina, sabe, aquela coisa, aquele sabor de vó, aquele carinho de vó, gente, 4 vezes mais engajamento, eu estou falando de TikTok, tá? Arquitetura do ninho, buscas por esconderijos adultos no Pinterest aumentaram 202%. Então, é fortalezas contra o mundo hostil. Então, arquiteturas do ninho, busca por esses esconderijos adultos, porque a gente tem aquelas brincadeiras de cabaninha, de criança, de montar aquelas barracas dentro do quarto, mas são almofadas diferentes, são potes de vidro. Então, a gente está falando de artesanatos e coisas manuais e trabalhos manuais, e essa é uma energia que está vindo com muita força e já está tendo repercussão já há um tempo e vai aumentar ainda mais, que é essa sensação, eu quero a minha casa parecida com aquela casa antiga, com aquele carinho da avó, com aquelas cortinas, com enfeitinhos. Então isso está bombando. E a terapia do abraço, esses serviços, eles cresceram 70% e não é sobre sexo, gente, é sobre um toque seguro que os pais não deram. Então essas pesquisas que eu fiz, está o quê? Confirmando que essa energia, ela está já vindo há algum tempo e nós vamos ter o ápice de tudo isso, tá? Então anote num caderninho, faça como um ritual, torne isso um hábito. Então você pode, como que você pode trabalhar essa energia desse retorno ancestral a esse carinho, a esse abraço não dado. Pegue um pote de vidro escuro, coloque terra do seu vaso ou do seu jardim e anote, né, com caneta azul. Escreva uma memória enterrada. Por exemplo, meu pai saindo de casa e nunca mais voltando, brigas que eu tive, minha mãe quando pegou minhas roupas e cortou com tesoura porque não aceitava a forma como eu me vestia, qualquer coisa. Coloca nesse potinho escuro e fecha, tá? Cubra isso com terra e diga: Gaia, transforme essa minha vergonha em raiz. Isso é muito importante. E regue com um pouquinho de água e uma lágrima sua, porque a nossa lágrima é o soro fisiológico da alma. Se emocione, traga à tona essa emoção, deixe pingar nesse pote. É como se você falasse: eu estou colocando essa minha dor aqui para que Gaia transforme tudo isso e eu consiga me sentir mais leve, mais solta e mais feliz. Então é como se a gente tá no meio de uma energia que é uma ternura, que é um acolhimento, mas que vai fazer renascer muitas lembranças que você nem mais se lembrava ou nem imaginava que elas existiam dentro de você, do seu coração. E eu sei, eu lembrei muito de fatos, eu lembrei muito da minha avó, lembrei muito da minha mãe, eu tô com lembranças de coisas que eu falei: meu Deus, mas da onde está vindo tudo isso? É essa energia, esse casamento celeste, ele não é astronomia, gente, ele é o seu útero psíquico exigindo herdeiros emocionais. Então essa lua nova não é só um evento, é um suspiro da terra gestando o que você ousou nomear. E essa entrada de Júpiter não é só a entrada de um planeta, mas é uma memória
cósmica regando 12 anos de sementes mal choradas, tudo que está incubado. Então, enquanto o mundo acelera nesse colapso, nessa loucura toda, Gaia está sussurrando para todas vocês. Se você está aqui, é porque você está em conexão comigo, com o Carmim e com a Terra, com o planeta, com Gaia, e ela está sussurrando para você. A sua revolução será parida em úteros anônimos. E a minha revolução, em conjunto com a minha revolução, então regado por lágrimas corajosas. Então é como se a nossa revolução e a revolução de Gaia será dessa forma, nessa conexão, nessa reconexão, nessa ligação das pessoas que estão se integrando de novo com as energias da natureza e do universo. Então é imprescindível que a gente acompanhe. Então, quem vai acompanhar? Estamos no ponto crucial da separação, nós estamos no ponto crucial dessa transição e Gaia está nos dando essa oportunidade, então a gente tem que aproveitar essa energia. Você vai aproveitar a energia da onde? De pessoas que falam fake news, de gente maluca que instiga a violência, de noticiários da TV aberta que devem estar horríveis, né, ainda mais aí no Brasil. Então, a gente tem essa venda desse sensacionalismo, essa mídia querendo nos entorpecer. Então, a gente tem que olhar para isso tudo e dizer um basta. E falar, não, eu vou me conectar com essas energias, eu vou ouvir pessoas que falam outros assuntos, eu vou fazer, cozinhar uma receita, eu vou pegar aquele caderno de receita que era da minha avó, e vou trazer à tona a emoção. Vou fazer, não vai ficar igual, não, mas eu vou fazer e comemorar a minha ancestralidade através, né, como se diz, dessa lembrança de um cheiro, do gosto, da forma. Então é isso. E qual o convite para vocês agora que eu faço? Enterrem seus fantasmas, beije essa criança que você trancou lá no porão e assine a certidão de nascimento da sua própria revolução. A escuridão sagrada, ela começou. A gente mergulhou, querendo ou não, quem queira ou não, todos nós, na humanidade aqui, todos os seres humanos estamos mergulhando nessa escuridão sagrada no inconsciente. E que filho da luz você já estará nela. Então é isso, não tem escapatória, não tem esse é dessa cor, esse é dessa raça, esse é assim alto, baixo, não tem. Todo mundo está completamente imerso no fundo das profundezas do oceano, nesse inconsciente, e é aí, o inconsciente não mente. Por isso que muitas coisas estão vindo à tona, o que a pessoa tem de mais perverso dentro de si está vindo à tona, sim, porque isso não tem peneira, não existe eu sou o bambambam, bam, bam, eu tenho muito dinheiro, posses, não existe, nós estamos vendo tudo. O que a gente tem que fazer é desalinhar, desconectar dessa energia dessas pessoas e aproveitar o momento para olhar para nós mesmos, olhar para dentro. A partir do momento que a gente faz isso, eu deixo de ficar prestando atenção no exterior e olho para o meu coração, tudo começa a se transformar, tudo começa a mudar, entendeu? A espiral começa a girar. E é isso. E eu fico por aqui, uma boa semana a todos. Logo mais a gente tem um novo vídeo, um novo assunto. Eu vou falar aqui, vou contar no próximo vídeo um conto de fadas lindo, com uma história real, de uma pessoa real, né, que vai emocionar muito vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, com as suas amigas, com as pessoas que precisam entender e se unir a esse movimento com essa integração à natureza. Faça isso, não por mim nem por vocês, mas faça isso por Gaia e por essas pessoas. Elas precisam entender um pouquinho
tudo isso que está mexendo com elas para que não surtem, não entrem em depressão, não entendam. A gente tem que entender, são nossas profundezas e tudo está vindo à superfície. E você fazendo isso, você está fazendo um ato de compaixão, você está usando a ação yang que você traz tudo isso não no seu coração, essa pessoa precisa ouvir, e você faz isso para um coletivo, e lógico que você me ajuda também. Então há uma troca aqui. Eu trago todo esse meu conhecimento e você me traz isso de volta, que é colocando mais pessoas para ouvirem essas palavras. Se você está em sintonia com o que eu falo, eu não falo a verdade absoluta, mas aqui nós temos uma conexão. Então, essa conexão é estabelecida. E quem não consegue, não gosta, não interessa, não tem problema, vai procurar um outro lugar que seja mais compatível com aquilo que a pessoa busca, mas se você está aqui é porque você está em conexão comigo, eu tenho certeza, eu sinto isso no coração. Então eu deixo aqui o meu abraço carinhoso e não percam o próximo vídeo que eu vou contar esse conto lindo e é uma história muito bonita. E eu espero todos vocês aqui comigo. Deixe o seu like e conte aqui nos comentários o que você achou disso tudo e como você vai transformar o seu interior a partir desses momentos e dessas energias que o cosmos está nos dando de presente para nossa própria revolução. Até mais.